Agradecemos a Deus por mais uma vez estarmos reunidos. Amém. No nome do Senhor. Amém. Para mais uma leitura da Bíblia e explanação Amém. do livro de Mateus. Amém. Hoje é dia 12 de outubro de 2023. Então, todos que estão também nos assistindo pelo YouTube, sejam bem-vindos e abram seus corações também para receber o falar de Deus. Amém. Nós vamos fazer uma oração, tá bom? Amém. Amém? Amém. Meus presentes aqui e vocês que estão podendo acompanhar pelo YouTube também. Amém? Senhor, nós te agradecemos, Amém. nós te louvamos Amém. e nós rogamos a ti a tua presença. Amém. Rogamos que o Senhor coloque tua palavra dentro do nosso coração. Amém. Senhor, sem a tua palavra nós não podemos viver de uma maneira adequada para ti. Amém. Por isso nós pedimos que o Senhor venha realmente plantar a tua palavra em nós. Amém. Senhor, abençoe esse estudo bíblico. Fale conosco através do registro das Escrituras, Senhor. Mostra para nós aquilo que está no teu coração. Amém. Nós queremos agradar o teu coração. Amém. Por isso também coloca a tua palavra em nosso coração. Amém. Obrigado, Senhor. Esteja conosco. Amém. Aleluia. Nós paramos na semana anterior, no capítulo 20 de Mateus. Falamos do trecho final aqui, nós falamos da mãe dos meninos, Tiago e João, que eram filhos de Zebedeu. E eles eram primos do Senhor Jesus de maneira natural. E a mãe dele pediu para Jesus, que colocasse um à direita, outro à esquerda do trono e tal. Isso mostra ambição. O homem é ambicioso, o homem quer posição, o homem quer destaque, entre outros. Mas o Senhor falou, não é assim entre os cristãos, entre nós, não é assim que funciona. Isso é no mundo. No mundo as pessoas querem isso, mas entre nós não devemos querer isso. Então, entre nós não tem posições. Entre cristãos não tem posições. Somos todos irmãos. Amém. E no dia que o Senhor vier com o seu reino, onde ele vai colocar cada um, isso... Até o Senhor Jesus falou, isso é coisa do Pai. É o Pai que vai resolver, tá? Então, nós não devemos nos preocupar com posição. Versículo 26, por exemplo, o Senhor fala assim, não é assim entre vós, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. E aí ele fala, tal como o Filho do Homem. Amém. Qual é o exemplo? Qual é o modelo? Qual é o padrão? É o próprio Jesus. Amém. Que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Graças ao Senhor, o Senhor veio e cumpriu essa missão. O Senhor nos serviu. Amém. O Senhor serviu o homem. E ele deu a sua vida em resgate por nós. É a obra da redenção. Amém. Certo? Essa obra inabalável, essa obra perfeita, essa obra irretocável, cheia de amor e cheia de justiça. Amém. Não tem erro no amor, vamos falar assim, também não tem erro na justiça. Às vezes a gente erra, acerta no amor, erra na justiça. Às vezes, como pai, a gente faz assim, Ou às vezes a gente acerta na justiça, mas erra no amor. Mas o Senhor não tem, é tudo na dose certa, é tudo perfeito. Então a obra da redenção do Senhor é perfeita. E ele veio para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. O que nós devemos fazer? Servir. Amém? E dar nossa vida também pelos irmãos, tá bom? Bom, então agora vamos entrar no trecho de hoje, a partir do versículo 29, Mateus 20. Saindo eles de Jericó, uma grande multidão o acompanhava.
E eis que 2 cegos, assentados à beira do caminho, tendo ouvido que Jesus passava, clamaram: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de nós. Mas a multidão os repreendia para que se calassem. Eles, porém, gritavam cada vez mais: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Então, parando Jesus, chamou-os e perguntou: que quereis que eu vos faça? Responderam: Senhor, que se nos abram os olhos. Condoído, Jesus tocou-lhes os olhos e imediatamente recuperaram a vista. Então, o que nós temos nesse trecho são 2 cegos à beira do caminho, pedindo a misericórdia do Senhor. E, vamos falar assim, coincidentemente, são 2 também. Por que 2 também? Porque 2 também pediram lugar de destaque, né? Quem for? Tiago e João. Então, podemos associar esses cegos à cegueira daqueles que querem posição. Tá certo? Quem quer posição é como um cego. E o problema é que está à beira do caminho. Enquanto você está preocupado com posição, você vai ficar à beira do caminho. E não seguindo no caminho com o Senhor. Tiago e João também queriam isso para a mãe dele. Isso dá a entender que era um desejo deles, né? Pediu para a mamãe. E pediu para a mãe e tal. Mas, de qualquer forma, eles não impediram a mãe de falar isso para Jesus, né? Falar, não, Jesus, não é isso não. Então, a gente entende o seguinte, que esses cegos podem representar os próprios irmãos Tiago e João, tá certo? Hoje mesmo nós vimos alguma coisa no Salmo 19, né? 19, versículo 13, fala assim: também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine, então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. Soberba, ambição, está tudo ligado, não está? O homem tem orgulho, tem soberba, então ele quer posição. Então veja que a oração de Davi é para que a soberba não o dominasse. E muitas vezes a soberba e a ambição dominam o homem. E isso aí faz com que o homem seja estacionário, na beira do caminho. É um cego, vamos falar assim. Então, irmãos, aqui podemos tirar essa lição também, né? Vamos falar assim, essa coincidência de serem 2 cegos, né? Falando sobre isso. E o Senhor, caminhando ali, esses 2 cegos pediram misericórdia, pediram compaixão. E quando os discípulos falaram, não queriam, né? A multidão os repreendia para que se calassem, mas eles gritavam cada vez mais: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Então, por um lado, eles podiam ser cegos, mas por outro lado, eles entenderam que Jesus podia socorrê-los, ajudá-los e curá-los. Embora a multidão pudesse estar querendo repreender, cala a boca aí, não perturba o Senhor. Então eles perturbaram o Senhor. Vamos falar assim de um modo positivo. Algumas vezes, independente das opiniões das pessoas, nós precisamos perturbar o Senhor. Pedir misericórdia do Senhor. Para o Senhor nos curar, para o Senhor curar a nossa cegueira. Sem curar nossa cegueira, nós não entramos no reino dos céus, no reino de Deus, né? Vamos ler um versículo aqui de Atos, capítulo 26. Atos 26, 18. Paulo está falando da incumbência que Deus deu para ele. E aí no versículo 18 fala assim: para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz
e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Então, espiritualmente falando, todos nós precisamos que os nossos olhos sejam abertos, para lhes abrir os olhos espirituais. Nossos olhos físicos podem ver bem, pode até usar uma versão bem, com a letrinha bem pequena, né? Mas os olhos espirituais precisam estar abertos. E aqui uma das incumbências do Paulo era converter as pessoas das trevas para a luz, da potestade, do domínio de Satanás para Deus, para o reino de Deus. Como fala lá em Colossenses 2:13 e 1:13, né? Ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, tá? Então essa é uma necessidade. Para isso, nossos olhos espirituais precisam ser abertos. E vamos lembrar aqui, voltando para Mateus, qual é o caminho que o Senhor estava seguindo? É o caminho da cruz, certo? Na cruz tem posição? Na cruz tem ambição? Tem soberba? Não, na cruz é você, o velho homem é eliminado. Então, esse é o caminho que o Senhor estava caminhando, e aqueles discípulos ainda não tinham visto isso claramente. Lembra? Já por 3 vezes o Senhor falou que iria para Jerusalém. E veja, o Senhor sabia de tudo que ele ia sofrer lá e que ia morrer lá. Mas o Senhor caminhou resolutamente, de uma maneira decidida, de uma maneira resolvida. Por causa de quem? Por causa de nós. Então, o caminho da cruz é o caminho que nós também devemos trilhar. E o Senhor falou para eles, vocês, aqueles discípulos, o Tiago e João, vocês podem beber o cálice que eu vou beber? Eles falaram, nós vamos beber. Vocês vão beber então. Mas qual que é esse cálice? É tomar a cruz, é negar o nosso ego, tá? Sempre que fala de tomar a cruz, a gente deve lembrar aqui de Mateus 16. Vamos ler aqui, Mateus 16, 24. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Qual é o caminho? Tome a sua cruz e siga-me. Então, o caminho de um cristão, daquele que quer seguir o Senhor, é negar a si mesmo, tomar a sua cruz. A cruz faz o quê? Elimina o velho homem, elimina os problemas do homem, pecado, mundo, ego, o diabo. Então esse é o caminho da cruz que nós precisamos tomar. Amém? E realmente esses dois foram, o Tiago e o João foram martirizados. E olha só que coisa. Tiago, irmão de João, filho de Zebedeu, foi o primeiro dos 12 a ser martirizado. Isso está em Atos 12. Depois vocês veem lá. Ele foi morto quando prenderam Pedro e Tiago, mataram o Tiago. E o outro seria Pedro. Mas o Senhor livrou o Pedro, né? E o último a ser martirizado, quem foi? João. Que João, ele teve uma vida de mais de 95 anos. Ou até os 95 anos. Os últimos escritos do Novo Testamento são os escritos de João. Apocalipse foi escrito no ano 90, os evangelhos o evangelho no ano 90, talvez, de 90 a 95 que ele escreveu. Apocalipse, o evangelho de João e as suas 3 epístolas. Tá? Então, na ordem cronológica, são os últimos escritos da Bíblia, e praticamente na ordem sequencial dos livros, João é o último evangelho, as epístolas de João estão lá entre as últimas, só tem Judas depois, e Apocalipse é o último livro do Novo Testamento e de toda a Bíblia, tá certo?
Então João foi o último mártir. Ele morreu também martirizado. Ó Senhor Jesus, em vez do trono, irmãos, nós precisamos beber o cálice da cruz. O que a cruz faz, então? Vamos ler aqui, Gálatas. O que a cruz faz em nossa vida? Vamos ver. Gálatas 2, 20. 19 e 20. 19, última frase e o 20. Entendi. Gálatas 2, 19, a última frase. E o 20. Ok? Então aqui fala assim: estou crucificado com Cristo. Qual o nosso caminho? Crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. O que significa isso? Estou crucificado, mas eu vivo? Estou crucificado. Meu ego está crucificado. Meu velho homem está crucificado. Por isso, já não sou eu quem vive. O velho eu, o meu ego. Mas Cristo agora vive em mim. Amém. E esse viver que agora tenho na carne, que estamos aqui ainda, né? Vivo pela fé. O que é a fé? A fé vem pela palavra de Deus. Então, quanto mais contato com a palavra de Deus, mais eu posso falar que eu vivo pela fé. Pode ser assim? Podemos falar isso? Sim. A fé do Filho de Deus. Então, nosso viver cristão não é pela lei, não é por regras exteriores. Nosso viver é pela fé, tá? Não é por nosso esforço da carne, mas é pelo exercício do Espírito, que é onde nós temos fé, onde nós cremos e onde nós recebemos as riquezas espirituais do Senhor. Amém? Amém. Então você quer amar. Como que eu vou amar? Eu vou amar os que eu acho que são legais. Mas é assim o amor de Deus? Não. O amor de Deus ama quem? Todos. Tá certo? Deus amou o mundo de tal maneira. E você era amigão de Deus? Nós éramos amigão de Deus? Não. Ele amou a gente do jeito que a gente estava. Tá certo? Ele morreu por nós, tal. Enviou seu filho. Então, o amor de Deus não é esse amor nosso. Se eu vivo em mim mesmo, eu vou amar. Eu vou amar quem? Talvez eu ame o Milton. Humberto não amo tanto. A Rosineide cozinha bem, eu amo ela. Tá certo? Não, deu para entender, né? Não é assim nosso amor? Sim. É interesseiro. É amar os iguais e os diferentes. Nem tanto, nem um pouco. E mesmo os iguais, quando fazem alguma coisa ou falam alguma coisa meio atravessada, já também prejudica, né? Muito bem. Então, esse amor que tem que ser produzido em nós é por Cristo viver em mim. Amém. Amém. Não é por eu determinar, eu vou amar todo mundo. Você já fez isso? Você já tentou isso? Eu vou amar todo mundo. Deu certo? Funcionou? Não. Mas quando você fala, Cristo vive em mim. Amém. Cristo, Senhor, vem amar em mim. Deixa Ele amar. Você vai ver, as coisas vão mudar. Amém. Esse viver que agora tenho, eu vivo na carne, agora eu vivo pela fé. Então não é ter uma lei exterior, é ter uma vida interior. Amém? Amém. Aleluia. E para isso precisa passar primeiro pela cruz. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Aleluia. Amém. Então
Então esse é o caminho da cruz. Agora chegamos então em Mateus 21. Vamos lá? O que acontece em Mateus 21? Uma coisa glamurosa. Não sei se pode falar assim. Mas vou ler e vocês vão entender o que eu estou falando. Eu vou ler do versículo 1 até o 11. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia que aí está diante de vós, e logo achareis presa uma jumenta, e com ela um jumentinho. Desprendei-a e trazei-mos. E se alguém vos disser alguma coisa, respondei-lhe que o Senhor precisa deles, e logo os enviará. Ora, isto aconteceu para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta, já vou falar, é o profeta Zacarias, capítulo 9, versículo 9, está no Antigo Testamento, no final. Dizei à filha de Sião: eis aí te vem o teu rei, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de animal de carga. Indo os discípulos e tendo feito como Jesus lhes ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho. Então puseram em cima deles as suas vestes e sobre elas Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores, espalhando-os pela estrada. E as multidões, tanto as que o precediam como as que o seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi. Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas maiores alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntavam: quem é este? E as multidões clamavam: este é o profeta Jesus de Nazaré, da Galileia. Então essa narrativa mostra o cumprimento de uma profecia do Antigo Testamento, que o Senhor Jesus é o rei, entrando em Jerusalém de maneira humilde. Humilde por quê? Montado numa jumenta, ou num jumentinho, animal de carga, tá certo? Mas vamos lá, vamos pouco a pouco aqui, vendo aqui. Embora tenha havido essa acolhida festiva, né? O Senhor não montou num cavalo, numa mula imponente, como os reis faziam antigamente. Se vocês se lembrarem da história de Esther, vocês lembram do livro de Esther? As mulheres lembram mais, né? Mas o que aconteceu? O tio, o primo da Esther, ele tinha feito um bem lá para o rei, e o rei Assuero, ele tinha ignorado, mas de repente ele leu no livro lá que tinha tido essa questão com o Mordecai, chamava. Na verdade, ele tinha salvo a vida do rei, porque tinha algumas pessoas conspirando contra o rei. E ele ouviu e entregou, né? E aí ele falou: eu preciso honrar esse rapaz aí. E aí veio um dos assessores dele lá, o Amã, e ele perguntou para o Amã: Amã, o que tem que fazer com quem o rei quer honrar? O Amã pensou que era para ele o negócio. Aí o Amã falou assim: acho que tem um bichinho aqui no seu... O Amã falou para ele: que acho que põe as trajes, monte no cavalo do rei e ande pela cidade, né, conduzindo e falando, né, honrar, tal. Então, ele falou: muito bom, faz isso com Mordecai, você vai na frente dele. Então, essa honra, andar no cavalo do rei pela cidade, entendeu? E também Salomão, quando foi instituído rei, também andou na mula, né? Na mula de rei lá. Então, são cavalos grandes e tal. Mas o Senhor entrou como? Um jumentinho, numa jumenta. Então, por isso cumpre a profecia de Zacarias.
O Senhor entrando numa jumentinha também não estava afrontando os nobres, né? Os reis, os príncipes da época ali. Mas se ele entrasse num cavalo, talvez chamasse a atenção do rei ali. Falei, o que esse cara está querendo aí? Então o Senhor mostrando que o reino dele não é esse, é outra história. O reino do Senhor é o reino dos céus. Amém. Ele é rei? É. Mas não é o rei terreno. Ele é o rei celestial. Amém? Amém. Bom, voltando aqui um pouquinho, na narrativa aqui, a gente vê que ele enviou 2 discípulos, falando para ele, vocês vão para a aldeia, ali tem uma jumenta e um jumentinho que estão amarrados. Vocês desprendem e trazem esse jumentinho e essa jumenta para mim. Veja, o Senhor tem autoridade e é soberano, certo? Então ele sabia dessa jumenta, desse jumentinho, onde estava, tudo mais, o que devia fazer. E os 2 discípulos obedeceram. Olha que bacana, né? Podia falar assim, mas Senhor, e aí, vão achar que a gente é ladrão de jumento e tal, mas como o Senhor sabe que está lá, né? Mas eles obedeceram e foram. E o Senhor também falou, se alguém vos disser alguma coisa, respondei-lhe, o Senhor precisa deles e logo os enviará. Aqui eu entendo o seguinte, o Senhor precisa de uma jumenta, um jumentinho para entrar em Jerusalém e esses jumentos estavam presos ali e eu posso dizer, nós somos esse jumento, essa jumenta. Amém? Amém. A gente estava preso, a gente estava confinado, mas o Senhor falou, eu preciso deles. Senhor Jesus. Hoje, aonde o Senhor está? Em nós, sim. O Senhor está na igreja. E nós somos o quê? Um jumentinho, né? Amém. Nós somos um jumentinho, nós não somos nada. O valor não está em nós, o valor está no Senhor montar em nós. Amém. Tá certo? E nós carregarmos o Senhor. Amém. Se não é para carregar o Senhor, não tem muito valor. Mas o Senhor quer montar em jumentinhos, em jumenta. Amém, Senhor Jesus. Então aí o Senhor falou, olha, se alguém falar alguma coisa, fala, o Senhor precisa deles. Amém. O Senhor precisa do Marcílio, precisa da Jussara, Amém. Jussara. Falando assim, ninguém vai ficar bravo, né? Mas nós somos jumentinho e o Senhor precisa de nós. Amém. Dá para perceber isso? O Senhor precisa de nós ou não? Sim. Amém. E para o Senhor voltar agora, ainda o Senhor precisa de nós. Sim ou não? Sim. Se nós crescermos em vida, nós vamos preparar a volta do Senhor. Ó Senhor Jesus. Então tudo isso está debaixo do arranjo de Deus, da soberania de Deus. E o jumentinho, a jumenta e o jumentinho foram dados para o Senhor entrar em Jerusalém. Amém. Aí o versículo 6 fala assim, ó, olha que bacana também. Indo os discípulos e tendo feito, Como Jesus lhes ordenara. trouxeram a jumenta e o jumentinho. Aleluia. Se a gente faz como Jesus ordena, as coisas vão acontecer. Amém. Amém? Por mais incríveis que pareça. Então puseram em cima deles as suas vestes e sobre elas Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu as suas vestes pelo caminho e outros cortavam ramos de árvores, espalhando-os pela estrada. Então, colocaram as vestes, eu não sei que tipo de vestes, mas as vestes que eles tinham. Então eles deram o que eles tinham para honrar o Senhor ali. Colocaram no caminho, cortaram ramos de árvores para o Senhor passar com o jumentinho. Aleluia. Então essa foi a entrada do Senhor na cidade de Jerusalém. E assim também, nós devemos dar o que nós temos para o Senhor. Amém.
Talvez nossa roupa esteja surrada, talvez nossa... Não tem, vou cortar uma árvore aqui e tal, mas vamos entregar aquilo que nós podemos entregar ao Senhor. Amém? Versículo 9 fala assim: e as multidões, tanto as que precediam como as que o seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi. Outra coisa, filho de Davi é um termo nobre. Por quê? Porque de Davi vinha a linhagem real. A linhagem dos reis vinha de Davi. Então, quando se falava filho de Davi, estava dando nobreza ao Senhor Jesus. Amém. Hosana significa salvai-nos. Então, também reconhecendo que o Senhor é que poderia salvá-los. Amém. Talvez eles não tivessem uma consciência adequada de que salvação eles estavam falando. Talvez alguns estivessem falando salvado o povo do Império Romano, né? Mas aqui, pela soberania do Senhor, eles clamavam: salvai-nos, né? O Senhor pode nos salvar. Amém? Ó Senhor Jesus. Deixa eu ver aqui se eu marquei aqui. Porque Diga. aqui uma multidão, né, o seguiu. Uhum. E depois fez a colocação lá que poucos, né, depois da morte do Senhor, poucos ficaram, né? Essa multidão, elas desacreditaram, não conseguiram? Então, se alguém quer vir após mim, eles aproveitavam as ocasiões até para cura, até para receber até algum ensinamento do Senhor, mas seguir o Senhor mesmo, poucos seguiram. Né? Poucos seguiram. Hoje também não é diferente, não é verdade? Sim. Muitos se dizem cristãos, muitos se dizem seguidores de Jesus, mas quantos seguem o Senhor, de fato? Quantos vão para a cruz? Não é verdade? Quantos negam a si mesmo? Então, eu gosto de quem fala assim, não gosto de quem fala assado. Então, eu fico escolhendo as coisas segundo o meu gosto. Eu não pergunto para o Senhor: Senhor, o que eu devo ouvir, como que eu devo reagir às palavras, que palavras devo ouvir, e assim por diante, né? Então, poucos são... Dá para perceber, né? Tem muita gente que gosta de ouvir coisas agradáveis só, né? Não é verdade? Começou a falar um pouquinho mais cruz, etc e tal, não, acho que aqui não é meu lugar, não. Tem que tomar cruz, etc, acho que aqui não é meu lugar. Então, esse é o problema. Muitos querem entrar no reino, poucos... Quem a cruz tomar? Quem a cruz tomar? Querem entrar como Tiago e João. Por aí? Sim. Exatamente. Muito bem. Muita prosperidade. Ó Senhor Jesus. Senhor. Então vamos lá aqui. Deixa eu ver aqui. Hosana significa ser propício, salva, seja favorável a nós, né? Indica que eles viram no Senhor o Salvador deles, tá? Amém. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntavam: quem é este? E as multidões clamavam: este é o profeta Jesus de Nazaré da Galileia. Então, por um lado, eles colocavam Jesus ali como Salvador, etc e tal. Por outro lado, às vezes eles... profeta Jesus de Nazaré da Galileia, que é um lugar desprezado, né? Às vezes isso pode ser pejorativo, entendeu? Depreciativo. Profeta da Galileia. E como alguns já falaram na Bíblia, da Galileia pode vir alguma coisa boa? Então, às vezes é pejorativo, entendeu? É depreciativo. Mas Jesus era profeta? Sim, mais do que um profeta, né? Ele era o profeta. Amém. O profeta. Por que o profeta? Porque ele é a própria palavra. João 1:1. A palavra estava, no princípio era a palavra, ou o verbo, a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Versículo 14, e a palavra tornou-se carne. Um profeta que é a palavra. Não é verdade? É o profeta. Amém. Ele é a própria palavra de Deus. Amém. Muito bem.
Alguma pergunta aqui? Entrou em Jerusalém? Jesus entrou? Entrou. Vamos lá. Versículo 12 e 13. O que ele fez? Tendo Jesus entrado no templo, em Jerusalém tinha o quê? O templo. Expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Também derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Vós, porém, a transformais em covil de salteadores. Então, Jesus entrou com essa aclamação, mas ele não foi procurar o trono, ele foi procurar o templo, certo? E a primeira coisa que ele foi fazer no templo foi uma faxina. Foi fazer uma limpeza, foi fazer uma purificação. O templo naquela época, ainda nessa época, era o lugar do quê? Era um lugar de adoração, era um lugar de levar as suas ofertas, e era um lugar para você se reconciliar com Deus, era um lugar para você ter uma conexão com Deus, tá certo? Isso que representava o templo. Primeiro foi estabelecido lá no deserto o tabernáculo. Tudo de acordo com o que Deus mostrou no monte, todas as peças do tabernáculo, toda a configuração do tabernáculo era tudo de acordo com Deus. Qual era o propósito do tabernáculo? Deus conversar com o povo, através de Moisés, no caso, no tabernáculo, na tenda do tabernáculo. Também é chamada de tenda do encontro, onde Deus se encontra. Então, por meio daquela tenda, Deus andava com o povo no deserto. É isso que representa. Então, representa o quê? Deus quer estar com o homem. Amém. Quando eles entram na boa terra, terra de Canaã, então, depois de um tempo, é escolhido Jerusalém como o centro do povo de Israel ali. E ali é levantado o templo por meio de Salomão, mas também com todas as dimensões, tudo falado pelo Senhor, conforme o Senhor orientou. Nessa época quem reinava é Herodes? Não, Salomão. Salomão, eles não tinham essa... Quando Jesus estava. Herodes é quando Jesus estava... Herodes. Nessa época. Herodes, ele reconstruiu o templo, ele ampliou o templo, até. Aí depois a gente fala. Então, nessa época do Salomão, foi erguido o templo, de acordo com as orientações de Deus. Agora, veja só. Bom, daqui a pouco eu vou ler esse versículo. Mas aí, toda a adoração... Perdão, deixa eu avisar. O tabernáculo, então, foi desfeito, ok? O tabernáculo foi aposentado, agora tem um templo de pedras, etc e tal, em Jerusalém. O tabernáculo é aquele que andava, né? Isso. Se movimentava, conforme Desmontar. o povo ia. Exato. Agora é um lugar... Um lugar só, onde todo o povo de Israel deveria ir, porque era o centro de adoração. Fazer suas ofertas ali, pelo menos uma vez ou 3 vezes por ano tinha festa ali que eles deviam estar ali, tá? Por exemplo, Jesus aos 12 anos foi com sua família ali, né? Lembra dessa passagem? Sim. Lucas 2? Não me lembro. 3? Bom, alguma coisa. Então, o que acontece? O templo era o lugar de adoração e eu tinha que levar minhas ofertas ali para fazer a expiação dos meus pecados, né? Para cobrir os meus pecados. Eu tive um problema, então vou levar um boizinho, vou fazer uma... Às vezes não era só pelo pecado, às vezes era uma oferta de gratidão, uma oferta de louvor ao Senhor. E era ali que tinha que ser levado. Só que alguns moravam longe de Jerusalém. Então, para trazer o boi até lá,
Aí dava muito trabalho. Então eles vendiam o boi lá na origem, traziam dinheiro e compravam um boi ali. Entendeu? Só que nessa já tinha os atravessadores, os cambistas, os que vendiam até pomba, né? Porque tinha oferta de pomba também. Então, e vendiam ali, ou faziam a troca das moedas. Certo? Quanto que está o câmbio do dólar hoje? 5,05, se não me engano é isso. Então você vai lá, olha, vou trocar meu dólar aqui. Ah, tá bom. O seu dólar vai valer 4,90. Entendeu? Então ele já tinha, já embolsava. Ainda assim. Ainda é assim. Então por isso o Senhor ficou bravo com isso. Não era essa a função do templo. Não é verdade? Virou uma casa de negócio, virou um comércio. Um covil de salteadores ali, um comércio. Uma feira livre ali. E o Senhor ficou bravo. E o Senhor falou, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Aqui tem uma referência, Isaías 56, 7, vamos ver. Não tinha marcado esse versículo, mas podemos ver. Isaías 56, 7 fala assim, também os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Mas vós, porém, a transformais em covil de salteadores. Pergunto, o Senhor tinha autoridade para fazer isso? Tinha, né? Tinha. Aqui ele fala, a minha casa, está escrito, a minha casa será chamada de casa de oração. Vamos ver João capítulo 2. Aqui pode ter um pouco mais de detalhes, mas o que eu queria mostrar para vocês é versículo 16. 2,16. E disse aos que vendiam as pombas, tirai daqui estas coisas, não façais da casa de meu pai casa de negócio. Então era minha casa e a casa do meu pai. Então o Senhor é o dono da casa, certo? Jesus é o dono da casa. É o Pai, a casa do Pai, a casa de Deus. Isso estamos falando com respeito ao templo até aqui, tá? Na transição do Antigo para o Novo Testamento. Amém? Amém. E essa casa será chamada casa de oração. Mais uma vez indica que Deus quer ter comunhão conosco. Amém. O Senhor ama você. Amém. Ama o homem e quer ter comunhão com o homem. Amém. O Senhor quer que nós oremos, que nós busquemos a presença do Senhor. Segundo Crônicas, Jesus, tem gente que tem paura de Crônicas. Capítulo 7. Crônicas 7:14. Quando Salomão edificou o templo, aí ele falou essas palavras aqui. 7:14 até o 16, tá bom? Vamos ler juntos? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu os ouvirei dos céus,
perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Porque escolhi e santifiquei esta casa, para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Amém? Então, esse é o propósito da casa. Quando o povo busca pelo Senhor, orar e me buscar, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Então, reforçando, neste lugar é onde em Jerusalém estava o templo. Até quando? Até a morte e ressurreição do Senhor. Aí o lugar mudou. Qual que é o lugar que nós devemos buscar o Senhor? É no nosso espírito. Amém. Tá certo? Aí o templo não é mais um templo físico, não é uma casa. Tanto é que essa casa também foi destruída, tá bom? Depois, no ano 70 depois de Cristo, foi destruída. Mas nós temos um lugar para ter comunhão com Deus ou não? Amém. Sim, Amém. nós temos. Senhor Jesus. Hoje esse lugar está em qualquer lugar. É mais fácil. Muito mais, graças ao Senhor. Mas voltando lá, naquela época era isso que eles deviam cuidar. Eles deviam ter temor do Senhor. A oração nos leva a estar com Deus, na presença de Deus, né? E essa atitude de Jesus mostra que o povo estava corrompendo ou não entendeu as reais intenções de Deus. E veja, ali virou lugar de comércio, lugar de fazer trocas, de ganhar dinheiro, de explorar. Existe isso até hoje? Existe, né? Muito. As coisas do Senhor não são coisas para negociar, certo? De graça recebestes, de graça dá. Tudo que nós recebemos do Senhor é gratuito. Claro, vamos entender. Mas a Bíblia tem um preço. Tem um preço, tem um custo, tem uma série de coisas. Um livro que você vai comprar, não é isso que eu estou falando. Mas eu estou falando você explorar isso, você explorar fé, você explorar boa vontade dos irmãos para ganhar dinheiro, isso é totalmente abominável para o Senhor. Não é verdade? Então nós nunca devemos ter alguma aspiração em ganhar qualquer coisa com a fé. Qualquer coisa material, física, tal. Explorando pessoas, né? Explorando irmãos. Tem gente que explora com cura? Tem. Tem gente que explora com promessas, faz promessas e explora as pessoas? Tem também. Tem gente que explora quer ter fama? Tem. Com curas, exatamente. Então, irmãos, o Senhor, se tivesse aqui, ele ia pegar uma azorrague, um chicote, e ia chicotear todos esses. Eu não quero ser chicoteado pelo Senhor. E eu não quero desvirtuar aquilo que Deus preparou para nós. Deus preparou um lugar de comunhão. Vamos falar assim, a igreja, nós como igreja, somos um ajuntamento para ter comunhão com o Senhor. Agora vamos explorar isso aí. Tem muita gente aqui, se eu vender não sei o que, não sei o que lá, né? Isso aí é exploração, isso aí é algo que... Claro, a gente tem que entender as coisas, né? Deixa eu explicar aqui, senão... Às vezes você compra alguma coisa do irmão. Isso é normal, você ia comprar um queijo. Compra um queijo do irmão. Não é uma exploração, você precisa do queijo, ele tem o queijo, você comprou, você compraria de outro até. É até melhor comprar de irmão, né? Então não é isso que eu estou falando, mas
é você aproveitar uma situação de busca pelo Senhor. Eles estavam indo lá para quê? Buscar uma reconciliação com Deus, fazer uma oferta para o Senhor, e alguns se aproveitavam disso e faziam os trocadinhos, né? Que nem aquilo que eles prometem, compra a água santa lá. Tem isso também. Vai, né? Tem uns coisinhas desse tipo. Eu acho que isso daí que é o... Areia. areia, isso daí. Eu acho que isso aí que é exploração, né? Das coisas do Senhor. Tem essas coisas também, né? Então, irmãos, é isso. O Senhor não quer que haja uma deturpação com relação a... Hoje a casa de Deus é o quê? É a igreja. Nós somos a casa de Deus. O que é o templo de Deus? Nós somos. O que é o santuário de Deus? Nós somos. Amanhã nós vamos explorar um pouquinho mais esse assunto na reunião da igreja. Mas não vamos nos perder, tá certo? Não vamos nos sair da linha. O que nós queremos na igreja? Nós queremos honrar a Deus, ter comunhão com Deus, nos reconciliar cada dia com Deus. Essa é a função do templo em Jerusalém. E essa é a função da igreja hoje. Deixa eu ver um negócio aqui. Daniel 9:3. Daniel 9:3. Vamos lá. Isso. Daniel, ele estava na Babilônia, ele foi levado cativo para a Babilônia, ou seja, longe de Jerusalém. Mas ele orava, ele se voltava para Jerusalém, onde estaria o templo de Deus. Nessa época o templo foi assolado, mas ele se voltava para a direção de Jerusalém. E aí no 3 fala assim: voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. Então essa é a função da oração: buscar o Senhor com oração, buscar o Senhor, ter comunhão com o Senhor e nos humilhar, né? Com jejum, pano de saco cinza significa nos humilhar perante o Senhor, nos abrir para o Senhor, reconhecer que nós precisamos dele, que ele precisa nos orientar, que ele precisa nos guiar. Então Daniel tinha esse coração, buscar o Senhor em oração. Amém. Amém? E nós também precisamos buscar o Senhor em oração. Ó Senhor Jesus. Aleluia. E aí, versículo 14 de Mateus 21, fala assim: vieram a ele no templo cegos e coxos, e ele os curou. Mas vendo os principais sacerdotes e os escribas as maravilhas que Jesus fazia, e os meninos clamando Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e perguntaram-lhe: ouves o que estes estão dizendo? Respondeu-lhes Jesus: sim. Nunca lestes? E esses eram os caras que mais liam, né? Mas o Senhor sempre pegava na pedra: vocês nunca leram? Da boca de pequeninos e crianças de peito tiraste perfeito louvor. Vocês nunca leram isso? E deixando-os, saiu da cidade para Betânia, onde pernoitou. Então veja, o Senhor limpou, fez uma limpeza, uma faxina no templo, e os que vieram a ele no templo, o Senhor curou. Mas o que acontece? Os principais sacerdotes, os escribas, ficam com uma pontinha de ciúmes, de inveja do Senhor. E falam para o Senhor: você não está vendo o que estão falando aqui, ó? Hosana, filho de Davi.
Como que você permite isso? Aí o Senhor falou, é verdade, está escrito na Bíblia, está escrito nas Escrituras. Sacerdote e escriba eram os que mais liam, né? É isso que eu falei. Escriba até copiava as Escrituras. E o Senhor falou, vocês nunca leram? Aí deu uma pegadinha, né, Amber? Deu uma pegadinha. Vocês nunca leram? Da boca de pequeninos e crianças de peito, tiraste perfeito louvor. Quer dizer, o louvor perfeito vinha dos sacerdotes e dos escribas? Não. O louvor perfeito vinha das crianças, dos pequeninos. Amém. Por isso também nós precisamos ser como as crianças e os pequeninos, para ter um louvor perfeito ao Senhor. E deixando-os, saiu da cidade para Betânia, onde pernoitou. Então tinha Betânia, que ficava perto de Jerusalém. Ali tinha uma família que o Senhor era muito amigo. Lembra de quem é essa família? Marta, Lázaro e Maria. Exatamente. Lázaro, Marta, Maria. Então o Senhor muitas vezes ficava na casa deles, depois ia para Jerusalém e tal. Mas nessa ocasião o Senhor deixou eles lá, saiu da cidade e passou a noite em Betânia. Versículo 18, nós vamos deixar para a próxima oportunidade. Tá bom? Amém. Ó Senhor Jesus. Que não será na próxima quinta, não? Próxima oportunidade.